Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma palavra tão abençoada para você hoje. Você que chegou aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas e eu já quero te falar logo de cara que aqui eu não tenho interesse em falar de religião, eu quero apenas falar de Jesus, o nosso Salvador, falar dos seus ensinamentos e também da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. Irmãos, como é bom a gente se alimentar da palavra. Muitas vezes, sabe o que eu percebo? As pessoas vão nas igrejas e elas entram com fome e saem com fome. Porque são tantos entretenimentos, são tantas coisas que as pessoas trazem, ou até mesmo coisas boas, mas que não são a palavra. E então as pessoas saem vazias, muitas vezes mais vazias do que entraram. Irmãos, não estou aqui acusando, não estou aqui falando o nome de igreja, eu estou apenas dizendo o seguinte: precisamos voltar a ter paixão pela palavra de Deus, precisamos nos reunir em família, na fé, simplesmente para falar das grandezas do Senhor, para trazer um ensinamento. Irmãos, a minha esposa sempre brinca comigo que é só me dar um microfone na mão que eu já quero pregar, eu já quero falar de Deus. Às vezes a gente está num grupo de amigos, de pessoas assim, e eu já quero logo evangelizar, porque é algo que queima no meu coração, é algo que mudou a minha vida, é o que me traz paz. E quando eu vejo as pessoas assim tão atribuladas, passando por dificuldades, é como se eu tivesse o remédio que elas precisam para ser curadas, e esse remédio é Jesus. Sabe? Então, quando você vive um relacionamento de verdade com Deus, você desfruta da verdadeira liberdade. E quando você é livre, você quer libertar outras pessoas também, concorda? Uma pessoa que foi salva, ela não quer ir para o céu sozinha, ela quer levar sua família, seus amigos, ela quer levar todo mundo, sabe? E muitas vezes a gente até se frustra, a gente se cansa, a gente desanima, porque parece que a gente está falando para as paredes, as pessoas não querem dar ouvidos, as pessoas rejeitam o tempo todo o convite de salvação. Mas, irmãos, não podemos desanimar, sabe por quê? Quem convence é o Espírito Santo, não é o ser humano, não sou eu, não é você. Por mais que você pregue muito bem, quem vai fazer a obra é Deus, amém? E a palavra de Deus diz, irmãos, que o crescimento, ele vem de Deus também. Não adianta você, que agora começou na caminhada com Deus, você querer fazer tudo na força do seu braço. Não é assim que funciona. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 15, que sem Ele nada podemos fazer. E quando Jesus diz nada, é porque é nada mesmo, irmãos. Você não consegue produzir santidade, você não consegue produzir os frutos do Espírito Santo e você também não consegue nem mesmo abandonar aquilo que te faz mal, aquilo que te prejudica. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração de uma maneira muito clara hoje é falar sobre algumas coisas do seu passado que ainda tem um peso muito grande no seu coração e na sua vida. Sabe quando você olha para trás e você até sabe que aquilo te prejudicou, talvez um relacionamento, talvez uma amizade que te afastou de Deus, mas você não consegue deixar de pensar que um dia aquilo lá de trás poderia dar certo? Sabe, irmãos, eu me lembro que uma vez eu namorei uma moça e eu não era convertido ainda. E eu confesso que assim que eu me converti, eu comecei a andar nos caminhos de Deus e eu comecei a pedir para Deus converter aquela moça, para Deus transformar o coração dela. E eu fiquei assim, todo dia, a mesma oração: Deus, traz ela de volta, Deus, converte o coração dela, que ela seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que anda nos teus caminhos, e quem sabe o Senhor prepara ela para mim. Irmãos, um dia eu estava lendo a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, e eu não sei se você já teve alguma experiência assim, mas enquanto eu estava lendo esse livro de Apocalipse, no último capítulo, ali Deus fala o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Eu sei que o contexto ali não tem nada a ver com relacionamento. Deus estava dizendo que no final dos tempos Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver mais pecado, nem dor, nem sofrimento. Mas, irmãos, naquela hora o Espírito Santo, Ele fez com que aquelas palavras da Bíblia saltassem aos meus olhos. E Ele falou o seguinte: eu sou um Deus que gosto de fazer coisas novas. Irmãos, aquilo para mim queimou muito meu coração. A partir daquele dia, eu nunca mais pedi para Deus fazer com que aquela moça desse certo comigo. É claro que eu orei para ela se converter. Isso aí é uma coisa independente, concorda? A salvação é individual, não tem nada a ver com o que eu estava passando. Mas eu nunca, depois daquele momento, eu pedi para eu voltar com ela, porque eu entendi que Deus havia falado comigo.
E da mesma forma, eu creio que Deus vai falar com você hoje através dessa mensagem que eu preparei aqui. Porque, sabe, muitas vezes você está tão enraizado com as coisas desse mundo, com as coisas que te dão prazer, mas ao mesmo tempo não é o que Deus tem para você, e com isso você não consegue abrir mão delas. E eu vou te mostrar aqui hoje que quando Jesus voltar na terra, Ele não quer ninguém que esteja enraizado nesse mundo. É por isso que desde já você tem que ser uma pessoa desprendida, uma pessoa assim que a cada dia pede a Deus que te liberte de si mesmo, sabe? Irmãos, a maior vitória que nós temos é contra o pecado que está dentro de nós. Quando eu comecei na igreja, eu percebi que muitas pessoas, elas estavam querendo ir para o mundo. Eu estava saindo do mundo e chegando agora na caminhada com Deus, nos caminhos de Jesus. Mas as pessoas estavam querendo, não todas, né? Mas elas estavam querendo ir para o mundo, querer saber como eram as coisas do mundo. Irmãos, e foi então que eu conversei com aqueles jovens e eu falei, vocês não têm noção do que vocês estão desejando. Quando vocês falam assim que deve ser maravilhoso lá fora, é porque vocês não experimentaram na pele. Eu sei o que é viver uma vida de pecado, eu sei que não vale a pena. Então, muitas vezes as pessoas que estão nas igrejas, elas estão querendo ir lá para fora, como se aquilo tivesse algo de bom para oferecer. Então, se você é essa pessoa que está pensando que ainda existe alguma coisa boa fora do caminho de Deus, fique comigo até o final, você vai entender o que eu vou te dizer. Olha, essa mensagem é muito forte. Então, antes de começar, já quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo no botão inscrever-se, vê se vai aparecer aí do lado o sininho, clica nele e selecione a opção todas, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, tem pessoas que até estão indo para frente, elas estão avançando, elas estão já na caminhada com Deus, mas elas ainda estão olhando para trás. É como se você estivesse no seu carro, olhando o tempo todo para o retrovisor. Então o que pode acontecer se você fizer isso? Você pode cometer um acidente, você pode se machucar. Irmãos, tem uma história da Bíblia que fala exatamente sobre isso. É uma das histórias mais fortes, mais sérias, que fala a respeito de uma família, mas especificamente sobre uma mulher, a mulher de Ló. Para você que não sabe, Ló era sobrinho de Abraão e esse homem, irmãos, ele pagou um alto preço porque ele deveria ter cuidado melhor da sua família. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar, porque a partir de agora nós vamos mergulhar na história dessa família. É o seguinte, para você entender direitinho, a gente precisa voltar lá na cidade de Sodoma. Lembra das cidades Sodoma e Gomorra? Pois é, irmãos, a Bíblia diz que essas cidades eram um lugar de muita maldade, muita perversidade e também promiscuidade. Eu sei que logo que a gente pensa nessas cidades, a gente pensa no pecado sexual, certo? E realmente acontecia muito disso lá. Inclusive, a Bíblia diz que Abraão estava intercedendo por Ló, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele e que Deus livrasse ele da destruição que viria sobre essas duas cidades. E foi então que Deus enviou 2 anjos até a casa de Ló. Mas só para você ter noção, quando esses anjos chegaram na casa dele, os homens que estavam naquele local quiseram abusar dos anjos. Irmãos, olha o tamanho da perversidade. E foi necessário que Deus cegasse aqueles homens como sinal de juízo. E então aqueles anjos entraram na casa e eles avisaram Ló e toda a sua família. É o seguinte, Deus vai mandar fogo do céu. Ele vai mandar enxofre e não vai sobrar nada. É preciso que vocês saiam daqui. Só que Ló, irmãos, quando ele contou isso para a família, quando ele decidiu chamar a sua família, ninguém acreditou nele. E provavelmente porque Ló, apesar de ser um homem de Deus, ele estava levando as coisas na brincadeira. Sabe quando a gente está tão entretido com as coisas desse mundo? E quando a gente fala da vida espiritual, quando a gente fala de céu, de inferno, as pessoas acham que é bobeira, que isso aí não vai acontecer coisa nenhuma. Por quê? Elas estão anestesiadas com as coisas, com os prazeres desse mundo. Irmãos, a Bíblia conta que o castigo de Deus viria sobre Sodoma e Gomorra não só por causa da promiscuidade, mas também por causa da falta de amor, falta de hospitalidade. Irmãos, aquele povo era violento, aquele povo não tinha amor ao próximo, eles não se preocupavam com ninguém. Cada um vivia da sua própria maneira, cada um fazia o que queria, cada um era o seu próprio Deus, ok? Mas Deus teve misericórdia de Ló e de sua família, e a Bíblia diz então que os anjos, eles perceberam que a hora tinha chegado, e eles então tiveram que pegar pelas mãos Ló e a sua família, e eles falaram o seguinte: não olhem para trás,
Não parem em nenhum lugar da planície. Fujam para as montanhas, para os lugares mais altos, ou então vocês serão destruídos. Ou seja, a ordem era para já e era muito clara. E foi então que eles começaram a correr. Irmãos, a destruição já estava começando e começou a descer bolas de fogo, de enxofre caindo do céu. A família estava no caminho para serem salvas, para serem libertos. Eles já tinham deixado para trás a sua casa, os seus bens, os seus amigos, tudo para trás. E estava tudo certo. Mas no meio daquela corrida, irmãos, uma coisa terrível aconteceu. Olha só o que a palavra diz em Gênesis capítulo 19, o versículo 26. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olha isso aqui, esse versículo, irmãos, é muito profundo, porque talvez você pense assim, nossa pastor, mas por que essa mulher morreu só de olhar para trás? Irmão, vocês já pensaram sobre isso? Por que será que um simples olhar para trás custou a vida daquela mulher? Será que ela não olhou para trás só por curiosidade, por exemplo? Porque quando a gente olha para nós, eu imagino que até eu teria vontade de olhar para trás. Então, irmãos, eu chego à conclusão do seguinte: esse olhar para trás não era só virar o pescoço, não era só a pessoa ficar curiosa, não é nada disso. Aquele olhar, irmãos, era um sinal de algo que estava no coração daquela mulher, porque o corpo dela estava fugindo, mas a alma dela tinha ficado lá em Sodoma. O coração dela ainda estava preso àquela vida que ela tinha lá. Talvez aos seus bens materiais, talvez às amizades, talvez até aos pecados que eram normais naquela cidade. Porque talvez naquele momento os confortos de Sodoma tinham virado um ídolo no coração dela, algo que ela desejava mais do que a promessa de salvação que Deus estava oferecendo. Então é como se o corpo dela estivesse saindo, mas a alma, o coração dela ainda não estavam. E ao mesmo tempo foi uma desobediência, porque Deus já tinha dado a ordem e Deus sabia que eles precisavam ser obedientes e tinham que ser rápidos. Então, só para nós resumirmos aqui, o que Deus estava pedindo não era uma mudança de endereço, não era ir para qualquer lugar, não. Deus estava pedindo uma mudança de postura. E quando aquela mulher olhou para trás, é como se ela estivesse dizendo o seguinte: ah, minha vida de antes era melhor do que esse futuro que Deus está me oferecendo. Irmãos, essa mulher desprezou o livramento. Sabe quando eu falo para você, e eu comentei lá no começo, que muitas vezes tem coisas que nos fizeram mal lá atrás, mas mesmo assim a gente está enraizado nelas? Pois é exatamente isso, irmãos, que essa mulher passou. O coração dela estava dividido. Irmãos, esses dias um rapaz veio se aconselhar comigo. Eu não vou falar nenhum detalhe sobre ele, porque talvez ele esteja ouvindo aqui e talvez pessoas que conheçam ele vão se identificar, vão reconhecer. Mas é o seguinte, esse rapaz me procurou e ele falou o seguinte: ô pastor, é o seguinte, eu casei com uma moça e já estamos casados há alguns anos, só que tem um detalhe, toda vez que eu estou com ela, eu sinto saudade das moças que eu namorei quando eu não era casado. Pastor, eu tive uma vida promíscua, uma vida de muito pecado. Então sempre essas mulheres vêm na minha mente, principalmente quando eu estou sozinho. E ele falou: pastor, o problema é que eu amo a minha esposa, mas eu não consigo esquecer as minhas ex. E aí então eu comentei com ele, eu falei de Deus para ele, lógico, e eu disse que os nossos pensamentos, eles não podem definir a nossa vida, nem os nossos sentimentos, porque nós devemos viver pela fé. E quando você obedece a Deus pela fé, mesmo que os seus sentimentos estejam ainda aflorados, mesmo que você sinta vontade de pecar, de desobedecer a Deus, quando você obedece pela fé, você está disposto a fazer o que Deus quer e não o que você quer. E com o tempo, os seus sentimentos vão se alinhando com a sua decisão. E foi isso que eu falei para ele, porque não adianta eu dizer para ele assim: nossa, meu irmão, misericórdia, você não pode pensar isso de forma alguma, isso é pecado. Não adianta fazer isso. Porque, irmãos, as experiências que nós temos no passado, elas não são anuladas, concorda? Aquilo que você experimentou lá no mundo, muitas vezes foi tão forte a sensação que é difícil esquecer. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: ainda que você não esqueça, você ainda assim tem o poder da escolha, você tem o livre arbítrio. Então, você que está me ouvindo aqui agora, Deus está te pedindo uma obediência, que você não olhe para trás. E mesmo que você fale assim: ah pastor, mas para mim isso é impossível, porque está tão enraizado dentro de mim que é mais forte do que eu.
É por isso, irmãos, que eu disse lá no começo que sem Jesus a gente não consegue nada, concorda? Você não consegue, mas Jesus consegue. Por exemplo, quando Jesus falou para os discípulos que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Naquela hora, o discípulo Pedro então fez um questionamento. Uai, Senhor, mas então quem pode se salvar? Porque é tão difícil assim? E então Jesus falou para Pedro: Pedro, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, irmãos, a salvação é isso, é um presente que Deus nos dá e não vem do nosso mérito, do nosso esforço, mas somente pela fé que nós temos nele. E quando você crê em Jesus, aí sim o Espírito Santo, ele vai te capacitando a fazer a vontade do Pai. Amém? Então, irmãos, voltando aqui a falar sobre a esposa de Ló, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com os nossos sentimentos. Quantas pessoas abrem mão de um casamento, de um relacionamento firme, justamente para viver uma aventura, uma coisa que veio da paixão, que não veio de Deus para a vida dessa pessoa. Tome cuidado, sabe? Eu quero só ler aqui mais uma outra passagem em que o próprio Jesus, ele comentou sobre a mulher de Ló. Olha que interessante. Milhares de anos depois, o próprio Senhor Jesus fez questão de nos lembrar dessa mulher. Por que será? Lembre-se, irmãos, que nesse contexto aqui, Jesus estava ensinando sobre a sua segunda vinda. E ele estava falando sobre a importância de estarmos prontos, desapegados desse mundo. E aí, no meio desse ensinamento, ele disse uma coisa muito simples, mas poderosa. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículos 32 e 33. Ele disse: Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, preservará a vida. Olha isso, irmãos. Jesus está falando o seguinte: lembre-se da mulher de Ló. Ou seja, não se agarrem às coisas dessa terra, porque são passageiras. Não tentem conservar a vida antiga de vocês, aquela vida de pecado, porque tudo aquilo é passageiro e a salvação é eterna. Irmãos, a pior prisão que alguém possa estar é a prisão espiritual. A pior prisão é você já ter saído daquele lugar, mas você continuar com o coração acorrentado ali. É você ter o seu corpo lá na igreja no domingo, é você cantar louvores, você até pregar, mas a sua mente e o seu coração estão no pecado que vocês estão cometendo. Irmãos, é quando a gente diz: eu já perdoei aquela pessoa, mas você continua guardando mágoa. É você sair de um relacionamento tóxico, mas passar a noite inteira olhando as redes sociais daquela pessoa. Irmãos, isso é olhar para trás, sabe? Deus está dizendo aqui hoje: saia de Sodoma, pare de ficar alimentando aquilo que só te trouxe sofrimento, aquilo que só te faz mal, que só te afasta do Senhor. Amém? Tome cuidado, irmãos, porque tem muitas pessoas falando que estão livres, sendo que na verdade estão escravas ainda do pecado, de tantas coisas ruins. E digo mais, se nós continuarmos alimentando o nosso passado, aquelas memórias, aquelas saudades, aqueles sentimentos que não vêm de Deus, irmãos, a gente vai perder as bênçãos que o Senhor preparou para nós lá na frente. Por isso nós vamos orar agora, nós vamos pedir que Deus quebre tudo aquilo que nos aprisiona. Jesus veio a este mundo para te dar uma vida em abundância e Ele não quer que você seja escravo de absolutamente nada. Se você tem algum pecado escondido, eu não estou aqui para te acusar, porque eu já tive isso na minha vida e eu confesso, é a pior coisa que tem. O próprio rei Davi, ele falou o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram, eu me senti a pior pessoa de todas. Então, irmãos, a melhor coisa que tem é você confessar o seu pecado agora. Faça isso de todo o seu coração, porque Deus está te dando uma chance aqui. Ele quer te libertar. Não brinque com coisas espirituais. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia aqui na terra, mas o Senhor quer que você esteja na luz com Jesus. Amém? Então nós vamos orar agora, nós vamos levantar um clamor, mas eu quero muito que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Fale isso, escreva aí, porque isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir a palavra também, tá bom? E no final desta oração, eu peço para que você envie para o máximo de pessoas. Desde já, eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês que têm enviado nos grupos de WhatsApp. Olha quantas pessoas chegam até mim e elas falam o seguinte: pastor, o meu pai envia suas orações para todo mundo, pastor.
Olha, a minha mãe, eu mesmo envio para muita gente. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: vocês não estão fazendo só para mim, não. Vocês estão fazendo para Deus. Vocês estão evangelizando e com certeza vocês vão receber o galardão. Amém? Glória a Deus. Então, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial. Como é bom, meu Pai, estarmos aqui reunidos em família, essa família na fé que tem crescido a cada dia. Pai, eu te peço uma coisa, não deixe essa corrente de oração se quebrar nunca, meu Pai. Que todo dia, Pai, o Senhor me dê forças para estar aqui trazendo a Tua palavra. Me dê sabedoria, Senhor, e me revela a palavra que eu preciso compartilhar, o pão nosso de cada dia. Oh, meu Deus, nos dê, Pai, da Tua palavra, porque nós não queremos ficar famintos, mas nós queremos nos alimentar do próprio Senhor Jesus a cada dia. Pai, hoje nós ouvimos uma palavra dura, mas uma palavra necessária. Quantas pessoas hoje, meu Pai, estão olhando para trás? O Senhor sabe, meu Deus, qual é a Sodoma que está prendendo a alma de cada um dos Teus filhos. Pode ser uma lembrança, um relacionamento, um vício, uma mágoa, um pecado escondido. Ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha aqui agora. Mostra para cada um de nós aquilo que ainda está nos prendendo ao passado. Venha com a Tua luz, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos mostre as correntes que ainda não foram quebradas. Oh, meu Deus, quantas pessoas se deitaram com outras no passado e hoje é como se elas estivessem grudadas, é como se tivesse ainda um cordão que está prendendo elas, mas nesse momento nós quebramos isso no mundo espiritual. Eu repreendo agora todo o mal que tem se levantado através dessas brechas. Pai, liberta os Teus filhos, Senhor. O Senhor nos chamou para a santidade, santidade na mente. Oh, Deus, ajuda, Pai, o Teu povo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vivermos da maneira que Te agrada. Senhor, quebra agora toda corrente de saudade do pecado, toda armadilha de Satanás que vem usando a saudade daquilo que fazia mal para que a gente venha tropeçar. Que seja quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, meu Pai, quebra as algemas, Senhor. Corta os laços, liberta os cativos. Dá força para o Teu povo, Senhor, se libertar. Eu oro também por curas, Senhor. Feridas emocionais que o passado deixou. Cura as memórias dolorosas, Senhor. Onde há um coração quebrantado, um coração ferido, um coração que não aguenta mais suportar as lutas desse mundo. Jesus, traga agora da Tua cura. Tira com a mão, Jesus, todo peso, todo mal, toda vergonha, todo sentimento de culpa, toda falta de perdão, Senhor. Ajuda o Teu filho e a Tua filha, Senhor, liberar o perdão para o pai, para a mãe, para os irmãos, para as pessoas da igreja. Senhor, não queremos viver amargurados nunca mais. Queremos viver com o coração totalmente voltado para Ti. É em nome de Jesus, Senhor, que nós Te pedimos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade e não a nossa vontade. Aleluia. Oh, meu querido irmão e minha irmã, eu quero te dar agora a oportunidade. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda está preso no pecado e quer se libertar hoje mesmo, eu te convido a fazer uma oração de entrega. Eu sei que essa oração aqui é apenas um ponto de partida. A partir desta oração, você tem que assumir o compromisso com Jesus. Mas eu creio que tudo começa com uma simples oração que eu quero que você faça agora com toda a sinceridade do seu coração. Amém? Então ore, repita essas palavras comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão porque por muito tempo eu olhei para trás. Por muito tempo eu fiquei preso a uma vida que não Te agrada. Senhor, eu entrego o meu coração e a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, me limpa, me transforma por completo e me dá a salvação, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Foi por causa do meu pecado que o Senhor derramou o Teu sangue lá na cruz. Foi um alto preço para que hoje eu tenha o perdão, a libertação e a salvação. Por isso, pela fé, eu recebo o perdão e a graça do Senhor. Ó Jesus, escreve o meu nome no livro da vida.
Eu quero andar contigo todo dia e nunca mais olhar para trás, nunca mais retroceder. É em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta pessoa que orou agora. Eu creio, meu Pai, que ela orou de coração. E eu te peço, Senhor, transforma a vida mesmo dessa pessoa. Fortalece essa pessoa na tua caminhada. Que ela possa olhar para ti, Jesus, todos os dias. E que nenhuma tentação do passado, nenhuma voz do inimigo faça essa pessoa querer olhar para trás. E eu te peço também agora, Pai, que esta oração, que esta mensagem se espalhem, que alcancem corações abatidos, pessoas que estão paralisadas como colunas de sal, que haja libertação, salvação, cura e milagres para a glória e para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim,
Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.